do Cássio vão falar muito, mas eu queria só destacar isso, né? Aproveitar. Rivelino em 75. Neto, tanto na primeira em 93 quanto na segunda em 97. Marcelinho Carioca nas duas que deixa. Cara, o Corinthians, que é eu costumo dizer que o corintiano não ama o Corinthians. O Corinthians, é mais do que uma palavra, é um verbo. Pô, e claro, não é todo mundo, mas é muita gente, não é pouca gente, ainda mais porque é muita gente falando de Corinthians e sentindo o Corinthians. E aqui não tem a pretensão alguma de falar, ainda mais o maior rival. Mas assim, tem que dar um jeito isso aí, cara. Primeiro porque há 2 anos o Cássio e a família foram ameaçados. Sim. E agora é um negócio assim, que não parece que ele é de um clube que teve Gilmar, Ronaldo Giovanelli e o Dida, o maior goleiro, para não dizer que eu citei alguns, e para alguns, e não para poucos, para muitos, o Cássio é o maior, não só o maior goleiro, mas o maior ídolo desse clube. Não pode ser desse jeito. Que os ciclos acabam. E para pegar só no futebol de São Paulo, e não estou falando que são melhores por conta disso, como acabou o ciclo do Rogério Ceni do final de 2015, como acabou o ciclo do Marcos em 2011, ainda que ele só tenha jogado e tenha crescido. O Rogério, na verdade, jogou e foi campeão mato-grossense em 90 pelo Sinop com 17 anos. O Marcos jogou 3 meses no Sub-20 do Corinthians e veio da Lençoense para o Palmeiras. Mas o Marcos jogou de 92 a 2011 no Palmeiras. O Rogério chega em 90 e estreia em 93, mas ele jogou de 7 de setembro de 90 a dezembro de 2015 só no São Paulo, né? Então, assim, goleiros históricos teve até um meme agora, de ontem à noite, que era exatamente imagens da despedida do Marcos em 2012, da do Rogério em 2015, e a do Cássio, assim, pode ser um pé na... Não, exagerado, um pé na bunda, mas assim... Porque a decisão vai ser dele, né? Mas os motivos disso, né? Tem como ser melhor. Né? Acho que aí é a grande questão. Ricardinho, parece tudo se encaminhar para isso acontecer, né? O Corinthians até faz uma proposta maior agora para o Cássio permanecer, mas acho que assim, sim, tem a ver com ter um contrato até o fim do ano e tal, mas é o contexto, né? É o pacote completo que faz, me parece, o Cássio ter esse desejo hoje de deixar o Corinthians. Bom dia. Bom dia. Help me, I help you. Quem acompanha as redes sociais da TNT, a gente trouxe essa informação no domingo à noite, de que o Cássio tinha tudo apalavrado com o Cruzeiro, 3 anos de contrato, inclusive ele comunicou à diretoria do Corinthians que ia ter essa reunião, não agora, mas ainda quando ele era titular. O Corinthians fez uma proposta para o Cássio, para renovação de contrato de 1 ano, isso deixou o Cássio e o staff do Cássio bastante agastado, porque eles esperavam um contrato maior, um respeito maior, assim uma pessoa me contou, e o Cássio não gostou daquela primeira proposta. Claro que a saída dele do gol, ele deixar de ser o titular, é algo que incomoda ao Cássio, é lógico, ele quer jogar, evidentemente. A proposta do Cruzeiro ela é muito boa, porque são 3 anos de contrato, o Cássio tem 36 para 37, jogaria quase até os 40 anos, seria um desafio novo. Que é o objetivo dele, Cássio, né, que é o objetivo dele. Seria um desafio novo para o Cássio. O Cássio entende o tamanho que ele representa no Corinthians, o ídolo que ele é no Corinthians. Os corintianos, alguns, estão bravos com o Cássio. Porra, mas é um absurdo. Inclusive tem um aqui, atrás das câmeras, que está bastante nervoso com o Cássio. Estava discutindo ali fora, e eu discutindo com ele. Pô, é um absurdo ele fazer isso. Como é que ele vai embora antes de poder assinar um pré-contrato? O Bart Simpson. É o Bart. Aí eu falei assim para ele, querido, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Ele quer jogar, primeira coisa. Segunda coisa, nós estamos no meio do mês de maio, se eu não estiver equivocado. Ele já vai para o Cruzeiro, se ele realmente for e deve ir, para poder já ir se ambientando, já ir treinando. Ah, mas não pode. Eu falei, pode, ele não pode jogar, mas ele já pode treinar, ele pode ir para lá. Agora, o que está sendo discutido nesse momento é como vai ser essa saída. Não pode jogar, não pode? Né? Não, tem que esperar abrir a janela, né, mano? Sim, abrir a janela. Não, tô falando pro número de partidas. Abrindo a janela, sim. Não. Aí, a questão é a seguinte, Thay. O Corinthians fez uma nova proposta ontem pro Cássio. De 2 anos de contrato, a Lud, inclusive, trouxe a informação, conversei bastante com a Lud ontem. A informação que eu tenho é que essa proposta também não agrada ao Cássio. Porque o Cássio, ele quer jogar, a gente tem que entender também o lado. Eu acho que o Cássio tá... Ele tem de ficar no banco, como ficou no banco, mas ele quer jogar. Só que a diretoria não pode fazer nada contra isso. Não pode fazer, né? Exatamente. Por isso, Formiga, que de repente a opção dele é ir embora, porque no Cruzeiro ele vai jogar. Eu acho que ele entra pra ser titular. A gente citou uns casos aqui, que eu acho que, assim, os casos de Marcelinho, Neto, o Edilson Rivelino. também teve uma saída, Rivelino. Eu acho que dessa vez, a diretoria do Corinthians, ela tem culpa
na situação que o Corinthians se colocou, em ficar menos competitivo, mais exposto, o que automaticamente expõe mais o goleiro, quem quer que seja, e o Cássio acabar indo para o banco de reservas, coisa que não é a primeira vez que acontece e não é o primeiro movimento que acontece querendo bancar o Cássio. Isso já aconteceu, inclusive, lá atrás com o Tite. Então, eu acho que dessa vez, a diretoria ela tem uma parcela menor de culpa. E quando a gente fala de proposta... A única coisa que deixou o Cássio chateado foi essa proposta. É aí que eu vou chegar. Mas eu tava lembrando... Mas aí eu vou lembrar de um... Mas é um direito também de você fazer a proposta e não aceitar. E eu porque, acho assim, que com essa idade... Lembra do Léo Moura? O Léo Moura, quando o Flamengo quis renovar com ele, e eu não estou comparando o Léo Moura na hierarquia do Flamengo ao Cássio no Corinthians, mas naquele momento ele era um cara muito importante. E a diretoria queria, se eu não me engano, 6 meses, 1 ano, e o Léo queria mais, tanto que teve aquela história dele ir pro Vasco. Aquilo pegou muito mal. O Vasco chegou a botar notícia no site oficial explicando que o Léo Moura tinha provocado uma ida, falado com o Paulo Angione, salvo engano, que à época estava no clube e tal. E aí o Léo Moura viu que o negócio tinha ficado muito feio para ele, aí foi lá pro Fort Lauderdale, lá em Miami, né, e tal. E depois voltou pro futebol brasileiro e tal. Então, assim, as propostas de renovação de curto prazo para caras mais veteranos, não é novidade. O Real Madrid adota essa postura aí há mó tempão, com caras muito grandes, Sérgio Ramos, Modric, Toni Kroos, e fez isso com um monte de gente. Tem gente que fica chateada. Sim. O Cacilhas, por exemplo, não saiu feliz com a diretoria. O Sérgio Ramos queria ter ficado. Sim. Mas a linha ali entre o manejo da renovação e o desrespeito, eu acho que ela é muito tênue. Eu não participei das conversas, eu não sei. Não dá para saber o que foi prometido e o que não foi. Olhando de fora, friamente falando, 1 ano, ou contratos curtos para caras mais velhos, padrão, né? Padrão não, mas é normal. Eu acho até que... Um outro grande de 3 anos. Não, eu sei, mas eu acho assim... Não, mas eu acho que o que o Formiga tá falando é mais sobre a chateação e se sentir desrespeitado pela proposta de 1 ano de contrato. Eu acho que o Cruzeiro tá na dele também. Perceber alguém chateado e entender uma oportunidade como a Juventus viu. Eu acho que todo mundo está na sua, fazendo o seu negócio, né? Entendendo isso como negócio. Eu, de alguma forma, entendo um pouco mais, quem sabe, o Cássio, não pela proposta ser de 1 ano, mas acho que nas últimas temporadas, o Cássio, não estou dizendo futebolisticamente exposto, não porque não tinha uma defesa que fazia o Cássio ser menos exposto. Pra mim é mais do que isso, assim. Acho que... E isso aconteceu pra mim com vários veteranos do Corinthians. Eles tinham que botar a cara na hora ruim da parada. Institucionalmente eles foram expostos. Institucionalmente eles foram expostos. E aí eu acho, a sensação que eu tenho daqui é que o Cássio, assim como o Renato Augusto, que foi pro Fluminense, eles não sentiram que eles tiveram... uma contrapartida para essa exposição e para eles se colocarem ali na linha de frente. Tá bom, vocês vão nos expor? Também. A gente vai na linha de frente, a gente vai responder pelo clube, a gente vai colocar a nossa cara aqui e dar a nossa cara a tapa. Depois. Mas em nenhum momento o clube vai me dar essa resposta. Eu acho. Sim. Porque assim, o Renato Augusto também sai muito chateado do Corinthians. E todos saem, até o Juliano, que tem menos identificação por óbvio, também tá melhor, o Gil tá melhor, futebolisticamente. Eu só acho até que para evitar alguns desgastes, Juliano, mais ou menos. E está aqui, evidentemente, um representante desta classe já um pouco mais etário, e eu odeio o etarismo, acho que já deixei muito claro, mas acho que até para evitar o desgaste geral, poderia, estou falando aqui, tem uma coisa que eu nem sei se juridicamente é cabível, mas é o seguinte, gente, a partir de uma determinada idade, que eu chutaria, sei lá, 35 anos, é meio que obrigatório, todo clube... Não precisa nem conversar, é 1 ano de contrato. A não ser que, no caso do Cruzeiro, ou qualquer clube, eu queira dar 3 anos, 2, 3, 15, tá valendo. Mas assim, o contrato básico é 1 ano para evitar alguns desgastes. Isso eu tô falando em termos jurídicos. Nem sei se são cabíveis. Acho que faz sentido, Mauro. Mas assim, não, mas para evitar esse tipo de desgaste. Ué, Mauro, mas aí você ia achar legal se um jogador vem e diz, eu acho que para jornalista acima de 50 anos só pode dar 1 ano de contrato. Tainá, é claro que são situações completamente diferentes. Eu acho que para evitar esse tipo de desgaste, que assim, você já começaria a se conversar. Não vai caber isso, nunca vai ter, mas falando. Mas ao mesmo tempo... O Real Madrid transformou isso numa regra. Não sei, eu não acho justo. Mas assim, eu tô falando aqui, o velho, inclusive, o velho da turma aqui, o velho do Rio, de São Paulo, ou do Ipiranga. Mas lembrando que é sempre, ouviram, com todo respeito até pelo Centenário do Juventus, vai ter um livro muito legal do Fernando Galopo, lançado 21 de maio do Centenário, ouviram da onde? É do Embaré? Não, ouviram... Do Ipiranga.
do Ipiranga. Então, um abraço, que eu sou de Ipiranga por isso. Mas, enfim. Mas só para dizer o seguinte, você acha eu que o sou cara o é louco, etarista ele aqui. foi O etarista não, eu Coitado sou do Baré velho. levou uma trauletada Mas de lá, nada. não, que eu porque mudei pro eu ia Baré, falar é. sul. Mas prociúga. Mas então, porque você evita alguns desgastes, gente, há um ano. Então, a lei é essa para 35 anos. E tá aqui um cara que deplora a expressão ex-jogador de atividade, deplorei o que o presidente Leila, que está numa boa fase, falou sobre não vou contratar jogadores aposentados. Eu estou na categoria, evidentemente, dos aposentados. Então, assim, para evitar esse tipo de desgaste. Agora, insisto, a gente não sabe nem das próprias negociações. Imagine numa negociação, ainda mais de um ídolo, um craque bandeira como o Cássio. O que foi conversado? E de repente, da maneira como foi conversado, você coloca isso aí, pegando também a história mais antiga, o Oberdan Catani, que é uma das 6 estátuas do Palmeiras, um dia ele estava completando 14 anos no Palmeiras, ele chegou lá para treinar e falou, olha, você ganhou, na época do passe, isso, 1954, você ganhou passe livre. Como assim? Foi ver e estava lá em cima da mesa, o documento que dele até se acertou com o Juventus. 14 anos, um craque, uma das 6 estátuas do Palmeiras, o moto sobre o Palmeiras, vai pegar lá porque o presidente não gostava dele, ele odiava o presidente. E pegou e, ok, foi jogar no Juventus. Então, assim, há maneiras e maneiras. O Alex passou por isso no Fenerbahçe, né? Num processo de fritura, teve troca de presidente. Não acho que é isso que aconteceu com o Cássio, assim, ele continuou jogando. Mas ele, eu acho que a troca de grupo político também pode Também. influenciar nisso. Pode ser. O Cássio e esses Perfeito. jogadores mais experientes tinham uma ligação grande com outro grupo Óbvio. político. Mas- E a gente pode concordar ou não, a gente pode achar que o outro grupo político Ele é pode muito até bobagem lá, no né? Corinthians. Mas eu a acho que ida- é a do ida jogo. pro Ele até, mas é o Mas grupo eu acho que ele político foi que ele mais, sempre ele trabalhou. se sentiu mais exposto, Mas eu a acho, ida, por este grupo. a ida pro banco de reservas não tem nada a ver com isso. Não, né? aí não, deve não, ser a declaração com dele. certeza. Esse é o Carlos Miguel que tá vinha bem. sendo Não, mas- discutido desde o ano passado. Mas já, vamos lembrar, Campeonato justo ou Paulista, injustamente. o Cássio dá uma entrevista que é uma entrevista que de alguma forma expõe a diretoria, porque fala em falta de reforços. Sim, e No saíram segundo tantos, jogo contra o Ituano. saíram tantos jogadores, chegaram menos isso. jogadores, Precisa saíram ver jogadores isso, né? experientes, a É gente isso, não tem isso, Segundo jogo. E depois a resposta dos dirigentes, ela é fazer, tipo, o Cássio não pode falar isso, o Cássio não pode expor o clube dessa forma, lá. Eu não sei se ali o Cássio não se sentiu, cara, eu não posso nem falar a realidade do que acontece no Pode clube. ser. E era Bom, real. então aqui eu não quero ficar, entende? Ele não Não caiu foi de culpão, produção não. por isso. Definitivamente não. Mas acho que é um contexto inteiro pro Cássio Também querer acho. sair. Eu Eu acho que se o concordo. contexto não fosse esse, o Cássio fosse pro banco, É. eu acho que ele ficaria. Não, e as porque ele entende a definições- importância dele no grupo. E as até definições pelo não que ele são fala. fáceis, assim, né? Nesse contexto, qualquer definição, ela não é fácil. Mas a diretoria do Corinthians, assim, a saída do Cássio, nesse momento, com ele no banco, ela pode ser menos desgastante Com para certeza. a diretoria Automática. do que se ele estivesse jogando bem. Porque quando a gente citou o exemplo do Real Madrid aqui, é só porque esse time tinha uma geração inteira de multicampeões e experientes e foi encerrando os vínculos de cada um e tem agora aí os últimos 4 remanescentes, né? O Nath, o Carvajal, o Modric e o Kroos, e principalmente Kroos e Modric, mas ele foi encerrando vários desses ciclos com os caras jogando bem. Era tudo Campeões. renovação de um ano com os caras jogando bem. O Sérgio Ramos não estava mal, o Cacilhas tinha caído um pouco, mas estava bem. O Casemiro saiu porque quis, o Cristiano saiu porque quis. Kroos e Modric agora, se não ficarem, a Marcelo. proposta de um ano, que é o que tem, Tá na mão deles. e ele jogando bem. Então, assim, é delicado e o Florentino vai conseguindo também, porque o time vai ganhando. Sim, é mais Ele fácil, vai né? conseguindo se Mais proteger, falando, Ganhando ó, a minha com ótimas fórmula reposições, funciona. né? No caso do Corinthians, imagino que oferecer um ano e depois o cara sair bem, é difícil. Agora eu imagino que para os dirigentes fazer essa conta, politicamente falando, é onde eles vão sair menos... Mas eu acho que, assim, no fim, se realmente acontecer a saída e tudo caminha para a saída mesmo, eu acho que vai ficar bom para todo mundo. Vai ficar bom pro Cássio, vai ficar bom para boa parte da torcedor, torcida. acho que não. Até uma parte que estava cobrando muito Mas os caras Cássio, tavam né? pedindo ele no Tava banco, passando do Mas ponto, é né? o tempo inteiro isso, assim. Mas vai ser o Pedem ele futebol no é banco, assim, mas né? querem ele no clube. Então. É, Mas e ele ainda eu- reforça eu- inegavelmente um rival, né? Ontem, fim da tarde, noite e tal, eu vi alguns corintianos. Não cite goleiro na minha frente. Não, tipo, tá. a palavra goleiro. Não fale Até goleiro, porque eu não quero gente, pensar sobre nós isso. estamos sabe? falando, o Mauro falou sobre isso, talvez do maior ídolo da história do Corinthians. Pra muita gente é. Jogador Pra que tem muita mais gente título é. com a camisa do Eu Corinthians. até discuto né? se é o melhor goleiro da história do Corinthians, mas é indiscutível a história do Ó, Cássio.